Isso, voltando aqui, na terceira parte desse texto, o Aristóteles vai falar especificamente da justiça distributiva. Tá, vamos dar uma olhadinha então. Ele diz assim, né, essa justiça é o meio entre dois extremos. Ele vai chamar isso de isom, é o igual. Né? Isom, para o grego, é igual. Né? Lembra da palavra isonomia? Né? Isonomia significa você tratar todo mundo como igual. Né? Só que o Aristóteles, essa igualdade do Aristóteles, vocês vão perceber que ela é uma igualdade no sentido de equidade. Né? A gente vai falar isso, vai ficar muito claro, isso aí vai ter uma parte lá para frente que vai falar só disso. Né? Os dois extremos, normalmente é assim, mais e menos. Né? Igual é sempre igual entre duas partes. Então, supõe duas partes. Então, o justo, ele é justo para certas pessoas. Né? A justiça é a iniquidade e a justiça passa a ser, então, a igualdade. Certo? Aí. E a justiça supõe sempre 4 termos. Né? 4 termos. A justiça, ela tem 2 pessoas e 2 coisas. Ou seja, tem uma pessoa e outra pessoa, e cada uma possui um bem, né? Que no caso aqui é proporcional a cada um delas. Né? O prejuízo é quando alguém atrapalha o bem, né? Ou fere o bem de alguma pessoa. Né? Então, em todo ato de justiça, em todo julgamento, precisa ter esses 4 termos. 2 pessoas e aquilo que as pessoas têm que por acaso foi prejudicado ou foi dado demais, assim por diante. Né? Então a relação é sempre proporcional. Né? Proporcionalidade. Aí, só um minutinho só, que me faltou aqui. Isso. Aqui. Então, o isom é uma igualdade. Ele diz assim, haverá uma e mesma igualdade entre as pessoas e as partes nelas implicadas. É uma relação de proporcionalidade entre pessoas e coisas. Se as pessoas não forem iguais, não terão partes iguais. Vamos entender bem isso aqui. O Aristóteles, ele trabalha com uma ideia de que esse isom é uma igualdade. Vou dar um exemplo, vamos pegar bem. Veja bem, esses livros aqui, se eu compro esses livros pelo correio, né, um de cada vez, né, então vamos pegar aqui 2 livros, 3 livros. Né? Aqui tem esse livro que ele é pesado. Né? Esse livro aqui é um livro que vocês estão vendo, né? É um livro de pintura, né? Que é um poeta gaúcho e um pintor gaúcho. Né? Então foi feito aqui Malagoli, visto por Quintana. Então, Quintana é um poeta gaúcho, né? Que eu gosto muito. Aqui, sempre tem aqui, né? Deixa eu ver aqui, só para mostrar. Aí, sempre tem uma gravura do pintor, né? E um poeminha do poeta aqui. Né? Então eles fizeram assim uma homenagem, porque eles tinham a mesma idade, né? Fizeram uma homenagem tanto ao pintor quanto ao poeta. Esse é um livro pesado, né? Assim, maior, se for comparar com esse, por exemplo. Né? E esse aqui, se for comparado com esse aqui também, ó, olha só a dimensão do tamanho. Né? Esse é maior, esse aqui é um pouco menor, e esse é bem menor do que o outro lá. Então, a proporcionalidade para o Aristóteles é isso. Se eu comprar esses livros da mesma livraria, né, e assim, em épocas diferentes, esse livro aqui é mais pesado para o transporte, então ele vai ter um preço maior, né, nos correios. Né? Este livro aqui, ele vai ter um preço bem menor do que esse nos correios, que pesa um pouco menos. E esse aqui menor ainda. Né? Esse aqui, como tem mais tinta e mais papel, é mais caro. Esse aqui é um pouco menos caro. E esse aqui é baratinho. Inclusive, se vocês quiserem comprar, ele não deve custar nem 20 reais esse aqui, né? Uns 11, 15 reais mais ou menos. Antigamente eram 11 reais, 8 reais e assim por diante. Então, isso é proporcionalidade justa para o Aristóteles, né?
Dar a cada um o que é seu é justamente isso. Aquele que é maior, né, você tem um gasto maior. Né, o que é menor, um gasto menor. Então, se as pessoas não forem iguais, não terão partes iguais. Então, se eu comprasse 2 livros desse aqui, em cada vez, eles teriam o mesmo preço de transporte, né? Chegaria pelo mesmo preço. Mas não é. Então, é isso que se chama igualdade para Aristóteles, né? E essa igualdade é fonte de conflitos, né? Pessoas iguais com partes desiguais, né? Então, por exemplo, eu ter que pagar por todos esses livros aqui o mesmo preço, né? Esse aqui paga o mesmo preço daquele, é fonte de conflito. E pessoas desiguais com partes iguais, né? Então, por exemplo, esses 3 livros aqui, né? Ele tem que ter um tratamento desigual entre eles, né? Então, assim também é entre as pessoas, né? Se tem pessoas iguais e elas têm partes desiguais, tem conflito. E se tem pessoas desiguais com partes iguais, tem conflito. Eu costumo sempre dar o seguinte exemplo, né? Um pai tem 3 filhos, né? Uma criança, um bebê, né? Um menino de 10 anos e um rapaz de 18. Se você for dar leite para os 3, logo de manhã cedo, você vai dar só uma mamadeira para o bebezinho, né? E pode dar um pouco mais, menos ou mais de leite para uma criança de 10 anos. E pode nem dar, ou até dar um pouco mais, beber mais, fazer pouco efeito para o maior. Então são pessoas desiguais que têm que ter partes desiguais e não partes iguais. Está bem entendido? Então essa é o que o Aristóteles coloca. Isso nós perdemos. Tá? Nós, modernos, né, capitalistas que somos, nós não achamos que isso seja adequado hoje. Né? Por isso a gente cria uma lei de salário mínimo e trata todo mundo como se o salário fosse dar para todo mundo de forma igual. Né? Então, o princípio de distribuição tem que ser conforme o mérito, mas não é a meritocracia cristã moderna que nós falamos. Né? Aqui envolve controvérsia, não é o mesmo para todos. Né? Por exemplo, aqui os democratas falam de liberdade, os oligarcas de riqueza ou berço, os aristocratas de excelência. Então, não é o mesmo mérito, né? Conforme é a classe social do momento, você coloca o mérito de uma outra forma. Hoje, para nós aqui, capitalistas, né, sobretudo para aqueles que dominam a sociedade, é muito bom falar de mérito, né? Porque falando de mérito e botando isso na cabeça de todo mundo, só tem alguns que lucram com isso, mas não é todo mundo. Né? Então a justiça para o Aristóteles é uma espécie de proporção. Né? Equação entre relações implica pelo menos 4 termos. Né? A, B, C e D. Então, por exemplo, assim, nas relações entre as pessoas, você tem um pedreiro e tem um sapateiro. Né? O pedreiro faz a casa, o sapateiro faz o sapato. Aí que está a complicação, porque na troca entre um produto e outro, você precisa estabelecer também uma justiça. Né? Quanto de sapato você precisa para poder comprar uma casa? Né? Quanto tempo leva o pedreiro para fazer uma casa e o sapateiro para fazer o sapato? Então, aí entram as relações comerciais, as relações de trocas e assim por diante. Então, a proporção da justiça distributiva, olha bem, ela é uma proporção geométrica. Né? Geométrica. Ou seja, ela é assim, a proporção é o meio, o justo passa a ser o proporcional. Então, não é tratar todo mundo como igual, mas é tratar os desiguais com desigualdade. Né? Então, uma casa, uma sala grande é diferente de uma lajotinha. Né? Um homem adulto é diferente de um homem jovem, né? Um velho é diferente de um homem jovem, uma criança é diferente de um homem jovem. Então, o trato tem que ser desigual, a proporção será sempre geométrica. Eu costumo dizer o seguinte, assim, né? Numa fábrica, se o patrão emprega um pai de família com 5 filhos, um pai de família com 2 filhos e um jovem que nem é casado e nem tem filhos, você não poderia pagar o mesmo salário para os 3. Você tem que pagar mais para quem tem 5, mais ou menos para quem tem 3, e o salário necessário para quem tem que cuidar de sua própria vida. Isso é proporção geométrica. Né? É o tipo de justiça que definitivamente nós não conhecemos mais. Né?
Tá bem? Então, aí depois, durante o texto, aí, ele vai falar sobre essa proporção, mas no básico é isso que ele está dizendo aí, né? Um todo está na mesma relação com o outro todo, como cada um dos termos entre si. Então ele vai falar aí da matemática, dessa proporção geométrica, né? Então o justo é a proporção, é o trato proporcional. O injusto é o que viola essa proporção. Essa é a doutrina própria da mediania, né? Então, por exemplo, um atleta precisa de mais alimentação. Né? Quem trabalha no serviço pesado precisa de mais de alimentação. Quem trabalha num serviço mais sedentário. Né? Isso é proporção. Né? A proporção, então, na vida social é a violação do princípio de proporção. Quem pratica injustiça é que tem mais. Quem sofre injustiça é quem tem de menos. Né? O mal menor em relação ao maior é bem. Né? E o mal menor é preferível ao mal maior. Né? Preferível por si mesmo é o bem. Né? O bem em si. Né? A felicidade que a gente deve preferir por si mesmo. Mas na prática, mesmo pragmático, né, nas questões assim utilitárias da vida, ela passa a ser proporcional. Né? Tá bem? Terminamos aqui a terceira parte. Tá, muito obrigado.